Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que eu acho que todo mundo já passou alguma vez na vida. Sabe quando tu tá conversando com alguém e tu sente teu sangue subir? Ou então tu trava e tu não sabe como responder aquela pessoa e depois tu fica pensando, nossa, eu deveria ter falado isso, eu deveria ter falado aquilo. Esse vídeo aqui, ele foi pensado pra te ajudar a lidar com conversas difíceis sem deixar ser tomado pela emoção. Quando a gente tá tendo uma conversa que é difícil com outra pessoa, isso acaba ativando as nossas emoções. Raiva, frustração, tristeza, decepção. O nosso corpo, ele reage primeiro. Ele tem essa reação mais automática e se tu não presta atenção nisso, tu acaba agindo no impulso, o que normalmente piora a situação. Ou então, tu pode travar naquilo, não conseguir responder como tu gostaria, engolir o que tu tava sentindo e ficar se remoendo depois. Comunicação é uma coisa que a gente precisa desenvolver e é algo que a gente consegue fazer no treino. Então, quanto mais tu aprende sobre formas de se comunicar melhor, melhor tu vai ficar nisso. E essas conversas difíceis, elas ativam muito as nossas emoções. Então, é nisso que a gente vai precisar muito do que a gente aprendeu até agora. Muito do problema que a gente tem nos relacionamentos, ele tem a ver com essas emoções mais alteradas, quando a gente não consegue lidar muito bem com elas, ou quando a gente não consegue responder bem, ou quando a gente desconta a nossa emoção na outra pessoa. Então, se tu não sabe lidar bem com as tuas emoções e se comunicar com outras pessoas, tu pode acabar tendo problemas constantes nos teus relacionamentos. E para evitar que as tuas emoções afetem as tuas relações, tu precisa aprender a lidar melhor com elas, que foi uma coisa que a gente já falou em todos os outros vídeos aqui dessa playlist. A gente foi aprendendo aos pouquinhos aí, né, como lidar com as emoções, como se autorregular, e aqui não vai ser muito diferente. Então, quando tu tá tendo uma conversa difícil, tu pode colocar aquele momento da pausa, tu pode tentar entender o que tu tá sentindo. Aqui vai ser bem importante tu não agir no impulso nessas situações. Então, para tu conseguir responder melhor essas conversas que são mais difíceis, primeiro tu vai precisar te regular emocionalmente, talvez fazer uma pausa nessa situação e se comunicar de uma forma mais assertiva. Já tem outros vídeos aqui no canal falando sobre comunicação, eu posso deixar a playlist aqui para vocês darem uma conferida, mas a assertividade basicamente é tu responder a outra pessoa de uma forma clara, de uma forma que tu consiga te comunicar e mostrar pro outro o que tu tá sentindo, sem que tu acabe afetando essa pessoa, sem que tu acabe descontando nela. Tu pode usar algumas frases aí que diminuam a tensão daquela conversa. Então, se tu acha que tu não tá apto no momento pra conversar sobre aquilo, tu pode pedir pra pessoa se vocês podem continuar essa conversa em outro momento, ao invés de acusar outra pessoa de algo do tipo, tu sempre faz isso, nunca me ouve. Tu tentar agir de uma forma mais neutra, né? Tu tentar entender, às vezes, o lado da outra pessoa, tu falar sobre como que isso te magoa. Pra uma comunicação assertiva, tu precisa ter bastante autorresponsabilidade aí, tu assumir o teu papel nessa conversa. Muitas vezes, quando tu tá conversando com outra pessoa e tu tá tendo uma conversa mais acalorada, o outro não tá ajudando tanto. E muitas pessoas não têm consciência das próprias emoções também, ou de como lidar com essas situações. Então, se são duas pessoas ali que não estão lidando bem com as emoções e estão conversando, isso com certeza vai acabar causando uma briga. Por isso que eu digo de assumir a responsabilidade. Não levar como se fosse algo que é culpa tua, que tu tem que resolver aquilo. Mas tu, como uma pessoa que já tá no caminho, que tá conseguindo lidar melhor com as tuas emoções, tu pegar a responsabilidade de tu conseguir ter essa conversa sem transformar aquilo em algo maior. Então, se tu vê que a outra pessoa não tá conseguindo lidar ou ela tá muito alterada, tu não ir pro mesmo caminho, não te deixar levar pela situação, acabar ficando mais acalorada ainda essa conversa. Outro conceito aqui que eu acho que é importante, que pode ajudar nesse sentido, é sobre os estilos de comunicação, né? Todo mundo tem algum estilo de comunicação que vai se destacar mais do que os outros, que é como se fosse o principal daquela pessoa, mas que em várias situações diferentes pode acabar agindo de uma forma diferente, né? Que não é o teu estilo principal, mas que aquela situação fez com que tu agisse daquela forma. E os principais estilos de comunicação que a gente tem aqui são o agressivo, o passivo, passivo-agressivo e assertivo. Eu vou falar um pouquinho só sobre cada um, mas aqui nessa playlist aqui tem um vídeo especificamente sobre isso. Então, uma pessoa agressiva, como que ela vai se comportar numa conversa? Ela vai falar de uma forma mais agressiva. Então, às vezes ela pode falar mais alto, ela pode acabar gritando, ela pode te tratar mal naquela conversa. Então, essa pessoa normalmente ela fala mais assim. E esse é o tipo que mais dá problema nos relacionamentos. Uma pessoa passiva, ela vai ficar mais na dela, assim. Então, ela não vai falar muito pra evitar conflito. Então, pode ser que ela tá conversando com a pessoa, aquela situação tá difícil, mas ela não vai falar o quanto que aquilo tá incomodando ela, porque ela não quer incomodar ou não quer causar problema. Então, uma pessoa passiva, ela vai mais aceitar do que participar. Já uma pessoa passiva-agressiva, ela meio que mistura um pouco dos dois. Então, ela não consegue falar exatamente o que ela quer falar, mas ela tenta agir de uma forma um pouquinho agressiva
assertiva ali. É muito comum isso em indireta, por exemplo. Então a pessoa larga uma indireta ali pra ela meio que cutucar outra pessoa, mas ela não falar claramente o que ela tá sentindo. Então vamos pegar um exemplo aqui de um relacionamento. Vamos pegar o Dia dos Namorados que passou recentemente. Então uma pessoa passiva-agressiva tá num relacionamento ali e eles não tinham combinado nada de especial no Dia dos Namorados. Só que essa pessoa gostaria muito de ter feito alguma coisa, mas ela não falou pro outro que ela queria isso. Aí quando chega o Dia dos Namorados, que eles não têm nenhum plano específico pra fazer naquele dia, essa pessoa passiva-agressiva vai começar a agir diferente com o outro. Então ela vai meio que fechar a cara, ela vai ficar cutucando com coisinhas pequenas, ela pode até usar como exemplo outras pessoas ali. Ai, olha que presente que fulano ganhou, olha o lugar que eles foram. Ela pode ali tá querendo comemorar esse dia, ir até um restaurante, mas ela não falou pro outro que ela gostaria disso. Então ela pega essa situação e começa a largar indireta sobre aquilo. Então ela fala que seria muito legal ter ido em algum lugar, mas a gente nunca combina nada, a gente não faz nada diferente. Então ela pode ficar pegando coisinhas ali pra cutucar, pra atacar outra pessoa, mas não diretamente. Então se a gente for pegar esse exemplo aqui do Dia dos Namorados, que essa pessoa gostaria de estar fazendo algo nesse dia, e ela não fala diretamente pro outro, mas ela fica cutucando ali, se essa pessoa fosse uma pessoa mais assertiva. A pessoa assertiva, ela comunica com clareza o que ela tá querendo e o que ela tá sentindo. Então uma pessoa assertiva nessas situações, ela chegaria pro outro e falaria: olha, eu gostaria muito que a gente combinasse alguma coisa pra fazer nesse dia, porque isso é algo que eu acho importante. Ia significar muito pra mim se a gente fizesse isso. Eu ia ficar muito feliz de fazer algo especial nesse dia contigo. Então uma pessoa assertiva, ela chega e ela fala, né? E não é aquela coisa de falar na cara e ofender outra pessoa. A pessoa assertiva, ela vai tentar ter uma relação mais equilibrada ali nessa comunicação. Então se a gente for pegar esse exemplo aqui pra todos os estilos, né? Dia dos Namorados, uma pessoa agressiva: eu não quero fazer nada, isso aí é uma besteira. Uma pessoa mais passiva, ela não vai falar nada sobre isso. Ela vai falar que ela não se importa, que ela não quer fazer, mesmo ela querendo fazer. Uma pessoa passiva-agressiva: aí a gente não fez nada nesse dia, né? Mas eu não tava esperando nada mesmo de ti. Então ela vai ser mais esse cutucado. E uma pessoa assertiva vai falar: eu gostaria muito de comemorar esse dia contigo, eu acho que vai ser muito legal e vai ser muito especial pra gente. Esse estilo assertivo é o ideal, é o que a gente gostaria de atingir, né? É o que a gente gostaria de ter quando a gente tá aprendendo sobre comunicação. E tem um livro que ele é muito bom pra isso, assim, que ele é basicamente a base pra gente aprender sobre comunicação assertiva, que é o Comunicação Não Violenta. Se tu quiser se aprofundar bem nisso, esse livro ele vai te trazer todos esses conceitos com exemplos de situações que o autor traz ali, né, pra tu aprender a te comunicar melhor. Então ele seria como se fosse um guia, assim, muito bom pra ti pra aprender sobre isso. E assim como lidar com as emoções e se regular emocionalmente, a comunicação é algo que tu vai ir treinando. Não vai ser perfeito, vai ter vezes que tu gostaria de ser assertiva, mas tu vai acabar sendo mais agressiva ou passiva-agressiva. Mas com a prática e com o tempo tu vai melhorando. E pra te ajudar nisso, nesse vídeo aqui tem um PDF também com um exercício aí pra tu colocar isso em prática. É só tu baixar ele aqui na descrição desse vídeo e começar a praticar. Se esse vídeo aqui te ajudou, ou se tem alguma coisa que ficou um pouquinho difícil de entender, tu pode deixar aqui nos comentários que eu vou te esclarecer com todo prazer. E nessa playlist aqui, a gente falou muito sobre emoções, sobre pensamentos, sobre comunicação. Então, se tu precisar revisar isso, tu sempre pode voltar nos outros vídeos e ver algum assunto ali, algum conceito que ficou mais difícil pra ti, que tu gostaria de treinar mais. E se esse vídeo te ajudou, tu pode compartilhar ele com outra pessoa também que tu acha que vai te beneficiar dele. Então, obrigada por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.